Números 23, de versos 20 até 23. Números 23, de 20 a 23. Diz assim a palavra do Senhor: Eis que recebi mandado de abençoar, pois ele tem abençoado e eu não posso revogar. Não viu iniquidade em Israel, nem contemplou maldade em Jacó. O Senhor seu Deus é com ele, e no meio dele se ouve a aclamação de um rei. Deus os tirou do Egito, as suas forças são como as do boi selvagem. Pois contra Jacó não vale encantamento nem adivinhação contra Israel. Neste tempo se dirá de Jacó e de Israel: que coisas Deus tem realizado? O povo de Deus. Agora vamos abrir lá para o livro de Efésios, capítulo 1. Efésios, capítulo 1, do verso 1 até o 14, de 1 a 14. Efésios 1, de 1 a 14. A palavra de Deus fala assim: Paulo, apóstolo de Jesus Cristo, pela vontade de Deus, aos santos que estão em Éfeso e fiéis em Cristo Jesus. A vós graça e paz da parte de Deus nosso Pai e do Senhor Jesus Cristo. Bendito o Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, o qual nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nos lugares celestiais em Cristo, como também nos elegeu nele antes da fundação do mundo, para que fôssemos santos e irrepreensíveis diante dele em amor, e nos predestinou para filhos de adoção por Jesus Cristo, para si mesmo, segundo o beneplácito da sua vontade, para louvor e glória da sua graça, pela qual nos fez agradáveis a si no amado, em quem temos a redenção pelo seu sangue, a remissão das ofensas segundo as riquezas da sua graça, que ele fez abundar para conosco em toda sabedoria e prudência, descobrindo-nos o mistério da sua verdade, segundo o seu beneplácito, que propusera em si mesmo, de tornar a congregar em Cristo todas as coisas, na dispensação da plenitude dos tempos, tanto que estão nos céus como os que estão na terra. Nele digo, em quem também fomos feitos herança, havendo sido predestinados conforme o propósito daquele que nos faz todas as coisas, segundo o conselho da sua vontade, com o fim de sermos para louvor da sua glória, nós os que primeiro esperamos em Cristo, em quem também vós estáis, depois que ouviste a palavra da verdade, o evangelho da vossa salvação, e tendo nele também crido, fostes selados com o Espírito Santo da promessa, o qual é o penhor da nossa herança, para a redenção da possessão adquirida para louvor da sua glória. O povo de Deus. O povo de Deus traz características específicas que o identificam. Seja o povo de Deus no tempo do Antigo Testamento, quando Deus escolheu para ser seu povo, seja o povo de Deus nos tempos da igreja, aonde pela graça nós somos salvos e nos identificamos com nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Então o povo de Deus, seja no Antigo como no Novo Testamento, faz parte da vontade de Deus. Deuteronômio 7, de 7 a 9 diz: O Senhor não tomou prazer em vós, nem vos escolheu, porque a vossa multidão era mais do que todos os povos, pois vós éreis em pequeno número entre todos os povos, mas porque o Senhor vos amava, e para guardar o juramento que jurava a vossos pais, o Senhor vos tirou com mão forte e vos resgatou da casa da servidão, da mão de Faraó, rei do Egito. Saberás, pois, que o Senhor teu Deus é Deus fiel, que guarda o conserto e a misericórdia até 1000 gerações aos que o amam e guardam os seus mandamentos. Então Deus escolheu Israel, não porque Israel merecesse, mas porque Deus amou Israel. Assim como Deus nos escolheu em Cristo Jesus como igreja, porque Ele nos amou, porque nós não merecíamos, porque nós somos pecadores. Mas pelo amor de Deus, nós somos povo de Deus. Ele nos escolheu porque Ele amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito. Para quem? Para todo aquele que crê. Então o amor de Deus, ele é extensivo a toda criatura, mas precisa crer em Jesus Cristo no presente tempo para que seja povo de Deus.
Então, após a queda de Adão ali em Gênesis 3, quando narra, a partir daquele momento que o homem pecou, Deus já fez em 3,15 de Gênesis a promessa que viria o Salvador ao mundo, Jesus Cristo. Por quê? Porque Ele ama o pecador, Ele não ama o pecado, mas Ele ama o homem pecador. Gênesis 12, de 1 a 3, narra que Deus separa Abraão para que seja uma grande nação e para que através da nação, que seria futuramente Israel, Deus pudesse abençoar a todas as gerações através de Jesus Cristo. Abençoarei aqueles que te abençoarem e amaldiçoarei aqueles que te amaldiçoarem. E em ti serão benditas todas as nações da terra, mostrando que Jesus Cristo congregaria todo aquele que nele crê, um povo único. Então nós temos o povo de Deus no Velho Testamento, no Antigo Testamento, e o povo de Deus no presente tempo. Por quê? Porque são oriundos do amor de Deus. E o amor de Deus hoje ele é manifesto através de Jesus Cristo. E em ti serão benditas todas as famílias da terra. Jesus Cristo traz o amor de Deus a todo aquele que nele crê. Então Deus precisava escolher um povo para que pudesse ser sua propriedade peculiar, como fala a palavra de Deus. Por que Deus escolheu um povo? Por quê? Porque o povo que vivia no presente tempo, no Antigo Testamento, era um povo que adorava deuses que não eram o Deus verdadeiro. Então precisou Deus escolher, separar um povo, para que Deus pudesse, através desse povo, se manifestar às outras nações pagãs. E é assim com nós hoje, irmãos, salvos em Cristo Jesus. É através de nós que nós vamos manifestar o amor de Deus a esses pagãos. Hoje, a nossa cidade está tomada pela idolatria. Procissão para uma deusa adorada pelos homens, navegantes, além de Iemanjá, adorada pelo candomblé, pelo batuque. Povo que Deus ama, mas não ama o pecado desse povo. Por isso que Ele separou o povo de Israel, para que manifestasse o Deus verdadeiro, e nos separou para que nós possamos manifestar a esses que andam por caminhos tortuosos, que há um Deus sobre todas essas coisas, um Deus que quer ser adorado exclusivamente, um Deus que não admite ser dividido com outras adorações. E assim acontecia no Antigo Testamento e assim acontece nos nossos dias. Por isso que Ele sempre usa o seu povo para se manifestar às pessoas. Outra finalidade que Deus escolheu Israel, além de trazer através de Israel o Salvador ao mundo, Deus escolheu esse fato para que nós, Israel, pudesse ensinar a palavra de Deus e nós possamos ensinar a palavra de Deus. Porque de pouco adianta saber que isso aqui é a palavra de Deus, a Bíblia, se ela não é ensinada, se ela não é vivida, se ela não é proclamada, de forma com que a pessoa possa ter entendimento do Deus verdadeiro. Ela vive na amargura do pecado, enganada pelo pecado, mas nós somos o instrumento para abrir os olhos dessas pessoas, para que possam crer nesse Deus verdadeiro. Então Israel falhou com os propósitos de Deus. E nós, como igreja, irmãos, não podemos falhar. Nós precisamos ser a luz a esse mundo, o sal nessa terra, para que o Evangelho possa ser proclamado. Por que Israel falhou? Porque rejeitou o Deus verdadeiro, como o mundo rejeita hoje. Nós pregamos, nós testemunhamos, eles rejeitam, mas não importa, nós devemos fazer isso, proclamar o Evangelho para que as pessoas possam crer nesse Deus misericordioso, que ama a todo aquele que nele crê. Porque Ele enviou o Messias, as pessoas continuam rejeitando, mas vai ter um tempo que Deus vai colocar um basta nisso. Enquanto isso, precisamos guiar essas pessoas no caminho da verdade, para que elas possam fazer a escolha, para que elas possam ter um contraste do erro e da verdade e possam escolher a verdade. Então, Jesus Cristo veio para toda a humanidade, mas só aquele que crê nele como Salvador tem vida eterna e é povo de Deus. Do contrário, é uma criatura, está longe de Deus, porque rejeita o Deus verdadeiro.
porque não me envergonho do evangelho de Cristo, pois é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que nele quer, primeiro o judeu e também o grego, Romanos 1,16, Romanos 10,12, porquanto não há diferença entre judeu e grego, porque um é o mesmo Senhor de todos, rico para com todos os que o invocam. Gênesis 3:28. Nisto não há judeu nem grego, não servo nem livre, não há macho nem fêmea, porque todos vós sois um Cristo Jesus. Gálatas 3:28. Então, Deus uniu tanto o judeu como o grego, como aquele que não era o povo de Deus do Antigo Testamento, num só povo, em Cristo Jesus. Nós proclamamos hoje. Sabemos que Deus vai operar com o povo de Israel ainda um dia, mas esse povo de Israel que rejeitou o Messias, para ser salvo, precisa crer em Jesus Cristo como Salvador, assim como aquele que não é o povo escolhido de Deus lá do passado, precisa também crer em Jesus Cristo para ter vida eterna, para ser povo de Deus. Então hoje Deus trata de forma diferente, por quê? Porque Ele trata pela sua graça. E nós vamos ver na manhã de hoje características, aqui em números, do povo de Deus, que são as mesmas características da igreja de Deus de hoje. Não misturemos os assuntos, mas há aplicação específica também aqui para os nossos dias. Então, o povo de Deus, quais são características de números que eram características do povo do Antigo Testamento que deve estar presente em nós? Primeiro, o povo de Deus, versículo 20, do capítulo 23 de Números. Eis que recebi mandado de abençoar, pois ele tem abençoado, eu não posso revogar. O povo de Deus é um povo abençoado. Por quê? Porque é Deus quem abençoa. É Deus que abençoa. Então, em relação ao povo de Israel, foi Deus quem abençoou o povo de Israel, tirando ele daquela terra de servidão, da terra do Egito, passando pelo mar, passando por todas aquelas pragas e o povo ficando ileso. O povo que sofreu no deserto porque pecou contra o Senhor, mas quando serviu ao Senhor foi abençoado, mesmo em tempo de grandes dificuldades. Porque Deus abençoa aquele que o teme, aquele que quer servir. Proveu espiritualmente todas as necessidades, ele usou os levitas, os sacerdotes, para que o povo fosse abençoado. Deus hoje usa na igreja pastores, professores na escola dominical, para que o povo possa ser abençoado com a palavra de Deus. Efésios 1, de 1 a 14, nós falamos sobre o povo de Deus ser abençoado. Ele fala no versículo 3, nos abençoou quem? A igreja, com toda a sorte de bênçãos celestiais em Cristo Jesus. Então nós devemos honrar a Deus por Cristo Jesus, que morreu pelos nossos pecados e nos abençoou, nos salvando da condenação eterna. Quando ele fala em bênçãos espirituais, celestiais, é porque nós temos uma morada no céu através de Jesus Cristo, que é bênção maior do que essa, para honrar a Deus, para viver de forma a agradar a Deus. Muitos pensam só nas bênçãos passageiras desse mundo. Deus tem poder para nos abençoar, sim. Mas nós temos que lembrar que nós temos uma bênção espiritual superior, que é a nossa morada eterna, porque Jesus Cristo nos garantiu. Nós não merecíamos, mas Ele nos dá vida eterna. Então Deus precisa com que Ele veja em nossa vida a gratidão. Por isso, quando nós pedirmos algo a Deus, não esqueça de agradecer pela bênção maior, que é a bênção da vida eterna. Então nós temos que fazer a nossa parte, irmãos, enquanto estamos nesse mundo, porque não podemos falhar como falhou o povo de Israel, que perdeu a visão do eterno e viveu para o momento. Nós temos que ter a visão do eterno, que a nossa morada é no céu, somos passageiros nesse mundo, mesmo precisando nos envolver com as atividades. Não perca de vista isso, para que tu não seja um omisso em proclamar o Evangelho, porque se tu foi abençoado por Jesus Cristo, tu precisa abençoar outras pessoas para que possam conhecer Jesus Cristo. E Deus vai nos dar. Os anjos queriam esse propagador do Evangelho, Deus não deu essa oportunidade a eles, Ele deu a nós,
pecadores, porque nós vamos falar para pessoas pecadoras como nós, mas nós somos transformados porque recebemos a Jesus Cristo como Salvador. Cristo desceu da sua glória a este mundo por amor. Ele nos amou primeiro, nós amamos Ele depois, porque se Ele não tivesse morrido, se entregue naquela cruz, Deus tem mostrado, João 16, seu amor eterno para conosco, nós não iríamos crer nele. E estaria vago, diante dos anjos, diante do Pai, um lugar que só eu posso ocupar quando aceito Jesus Cristo como Salvador. E eu sei que esse lugar está me aguardando lá na morada celestial. E eu não posso perder isso de vista. Reservado a mim como um salvo em Cristo Jesus. Mas antes eu preciso trabalhar aqui nesse mundo. Por quê? Porque talvez precise um último ainda ser salvo para que Cristo possa arrebatar a sua igreja e nós estarmos lá nesse lugar eternamente. Não teríamos um intercessor se Cristo não tivesse vindo a esse mundo. Para quem nós oraríamos? Para a lua? Para as estrelas? Para esses deuses que não têm ouvidos, não cheiram, não têm poder nenhum? É o que o mundo faz, irmãos. Vive por engano dessas religiões. Então, o povo de Deus, até a morte, se Deus não vier buscar a sua igreja, precisa ser fiel. Precisa fazer a sua parte. Sabe que mesmo na morte, ele vai ser abençoado, porque vai partir para a eternidade. Que é bênção, irmãos. Essa é a certeza que o crente tem e que o incrédulo não tem. Quando contemplamos, então, a violência nos dias de hoje, quando contemplamos o mal, assaltos, estupros e toda a atrocidade que acontece ao nosso redor, nós precisamos ter um entendimento que as pessoas são reféns do seu pecado, irmãos. Nós pecamos também, talvez não fazendo atrocidades, mas nós não podemos ficar refém ao nosso pecado. Essas pessoas não têm a luz para trazer a consciência que estão errados, que precisam mudar o seu comportamento. Nós precisamos fazer a diferença, precisamos abençoar essas pessoas. Claro que é duro, nós vemos na televisão, fulano fez isso, fez aquilo, tomara que morra, é o primeiro desejo nosso. Mas nós temos que interceder por essas pessoas também. Por mais raiva que tenhamos, por mais ira do mal. Porque nós não podemos tolerar isso, não podemos pactuar com isso. Mas precisamos levar a mensagem a essas pessoas. Por mais que soframos no presente tempo, um dia o Senhor tirará toda a lágrima dos nossos olhos. Apocalipse 7, 17, 21, 4, a promessa da palavra de Deus. Porque todas as coisas terão passado e nós estaremos eternamente na presença de Deus. Então o povo de Israel falhou, nós não podemos falhar. O povo de Deus, ele se reúne justamente para ter a força necessária para continuar servindo. E ele fala no versículo 20, Deus abençoou e eu não posso alterar esse decreto. Balaão aqui está falando, proferiu essa profecia para que todo mundo ouvisse. O povo de Deus é abençoado. Balaque, por mais que tu queira que eu amaldiçoe esse povo, eu não tenho poder. Porque Deus abençoa o povo de Deus. A igreja é abençoada, mas a igreja que é santa, a igreja que é fiel, a igreja que é separada da contaminação das coisas deste mundo. O povo de Deus precisa viver de forma fiel, irmãos, perdoando-nos uns aos outros, suportando as cargas um dos outros, vivendo, não dando murro, não apontando a arma para o meu irmão em Cristo, mas nos auxiliando para que nós possamos fazer diferença diante dos incrédulos. Números 22, 12, então disse Deus a Balaão, não irás com eles, nem amaldiçoarás a este povo, porque é povo bendito. Aqui é logo que Balaque manda chamar Balaão, vem aqui que eu sei que tudo que tu amaldiçoar vai ser amaldiçoado e tudo que tu te abençoar vai ser abençoado. Vem aqui que eu tenho um povinho miserável que eu quero que tu amaldiçoe. E Deus diz para ele, não vai, porque esse povo é uma bênção. E o que fez Balaão? Se vendeu, irmãos. Se vendeu pelo quê? Por alguma coisa que ele pudesse ganhar materialmente. Aí ele foi lá e começou a desconversar. Aí Deus mandou aquela jumenta
a prensar a perna dele, e a jumenta falou com ele, e mesmo assim ele não foi quebrantado. Aí depois ele viu que era Deus que estava fazendo aquilo tudo, e ele foi lá e abençoou. Não era o desejo dele, o desejo dele era ganhar algo. E é assim as igrejas hoje, irmãos, pregam o evangelho em benefício próprio, não para a honra e glória do Deus Todo-Poderoso. Deus não abençoa o povo assim, ele abençoa aquele que vive de forma santa. Então Balaão recebeu uma ordem para abençoar, e ele foi chamado para amaldiçoar. Nós temos que ter cuidado com aquilo que nós pensamos e fazemos, irmão, para não sermos um tropeço para o evangelho. Mas como assim abençoar um povo rebelde, um povo que zombou de Deus tantas e tantas vezes, um povo que quis voltar para a terra do Egito para comer tudo aquilo que comia, não acreditando que Deus poderia abençoar com maná e com tudo mais, um povo que reclamou, murmurou porque estava com sede, um povo que reclamou da liderança de Moisés. Como Deus abençoa um povo assim? Porque Deus escolheu abençoar, irmãos, não é nós que devemos decidir, não é nós. O coração do homem é enganoso, mais do que todas as coisas, e perverso. Quem o conhecerá? O Senhor conhece, e Ele esquadrinha o coração. Por isso que nós precisamos viver de forma santa e irrepreensível, não murmurando, e bendizendo ao nosso Deus. Lembra de Miriam, de Abirão, Corá, Datã, Nadab e Abiú, os 10 espias, todos eles falharam, murmuraram, mas Deus ainda continuou amando o povo de Israel. Porque Ele sabe que no meio do povo há pessoas que querem verdadeiramente servi-lo de forma a honrar e glorificar o seu santo nome. Falta de emprego, dificuldades financeiras, doença. Deus abençoa, irmãos. Mesmo assim, Deus abençoa. 1 Reis 12, 24. Falei para Oséias lá ontem na visita que eu fiz para ele. Foi eu que fiz isto, diz o Senhor. Foi eu que fiz. Se tu tem um bom emprego, fui eu que te dei. Não foi pelo teu mérito. Se tu está doente, foi eu que permiti. Se tu está desempregado, foi eu que permiti. Se tu está com problemas de relacionamento, fui eu que permiti. Claro que tem coisas, irmãos, que nós provocamos a ira de Deus, como o povo de Israel provocou e ficou vagando 40 anos no deserto, em recompensa ao seu pecado. Nós temos que ter esse discernimento. Mas Ele permite as coisas, porque Ele é um Deus sobre todas as coisas. E se Ele permite, irmãos, as circunstâncias adversas, Ele está na circunstância adversa conosco, porque Ele não quer o nosso mal, Ele quer nos abençoar através da circunstância adversa. É duro de pensar e aceitar isso como verdade, mas é a palavra de Deus, irmãos. Nós precisamos crer, por fé nos apropriar disso e vivermos, não resmungando, não reclamando, mas glorificando a Deus, porque nós precisamos ser essa bênção, porque Ele nos abençoou primeiro, Ele nos amou, se entregou por nós. Versículo 20 do capítulo 23, Balaão proferiu a bênção, proferiu a profecia. Deus abençoou, eu não posso mudar isso. E é assim conosco, irmãos. A igreja abençoada, ela vai ter uma liderança abençoada. Vai ter um pastor disposto a fazer a obra, porque ele vê a bênção que é a igreja. Quando a igreja puxa cada um para um lado, a própria liderança se desmotiva. Então nós precisamos trabalhar juntos e incentivar para que haja crescimento. Sabemos que não é a quantidade que qualifica a obra de Deus, mas a quantidade também é importante para que as pessoas possam ver o prazer de todos aqueles que botaram a fé em Jesus Cristo, tenham o prazer de se reunir e adorar a Deus. Enquanto não estivermos no céu, aonde teremos cânticos, aonde não haverá mais dor, não haverá sofrimento, aonde receberemos o galardão por tudo aquilo que fizemos, nós precisamos no presente tempo, irmãos, trabalharmos, ser uma bênção, abençoar outras pessoas. Deus tem abençoado o seu povo ao longo dos anos, tanto que o Evangelho permanece no nosso meio hoje, por quê?
porque muitos sofreram, muitos morreram pelo Evangelho para que pudesse abençoar gerações futuras. E em ti serão benditas todas as gerações, através de Jesus Cristo. E o Evangelho tem sido proclamado para que todos possam ter o arrependimento em Cristo Jesus. Provérbios 14, 32. Pela sua malícia será lançado fora o ímpio, mas o justo até na sua morte tem esperança. Por que que o justo tem esperança na sua morte? Porque ele é uma bênção, ele é abençoado. Ele é diferenciado. É outra perspectiva de vida que o justo tem. Pesquisas passadas e pesquisas atuais mostram que a pessoa mais feliz não é o rico, não é o bem-sucedido, não é o que tem fama, mas o crente. O verdadeiro crente, se for fazer uma pesquisa, ele vai dizer que é feliz. Porque eu tenho a salvação em Jesus Cristo. Deus me supre todas as minhas necessidades. Talvez eu não tenha tudo o que eu queira, mas eu sou feliz com aquilo que Deus me dá, com a porção dada dia a dia, porque Deus me abençoa. Ele reconhece a bênção de Deus sobre a sua vida. Enquanto que muitos com riqueza, com cargos, vide esses políticos, vivem vidas conturbadas, vidas levadas pelo mal, porque para sustentar tudo isso precisa cada vez mais mal. São poucos bem-sucedidos que são pessoas íntegras, mas muitos deles não são salvos, precisam de Jesus Cristo. Então, que nós como crentes, irmãos, não venhamos a nos deprimir, a nos queixarmos ao ponto de desfalecermos e não sermos uma bênção para as pessoas. Porque as pessoas vivem uma mentira e demonstram ser uma verdade para os outros. As novelas, os filmes, o cinema, as pessoas representam algo que não são, como se fosse uma forma de vida vislumbrante. O crente não. O crente verdadeiro, genuíno, ele vivendo para a glória de Deus, ele vai ser uma bênção para as outras pessoas, porque ele vai demonstrar verdadeiramente aquilo que Jesus Cristo fez por ele. Mas é claro que nós sabemos que temos no nosso meio crentes que dizem uma coisa e fazem outra. Esses precisam ter a consciência de que, para ser uma bênção, precisam rever a sua vida, como tem vivido diante de Deus e diante dos homens. Então devemos perseverar, persistir, avançar, continuar firmes. A flecha da vitória, preguei sobre isso já lá em 2021, Eliseu e o rei Jeoás. A flecha do livramento estava na mão do rei. E Eliseu disse para ele, fere a terra. E o rei feriu a terra 3 vezes. E a palavra de Deus fala lá no capítulo 13 de 2 Reis, versos 19, que o profeta se irou porque ele disse que deveria ter ferido 5 ou 6 vezes, porque de todo teria vencido o inimigo, o assírio. Assim vencerá só 3 vezes. E assim se cumpriu. Por quê? Porque ele não tinha determinação, irmãos. Ele se acomodou. Assim muitas vezes acontece conosco. Nós nos acomodamos com as migalhas que temos, em termos de ser uma bênção para Deus. E falhamos, como falhou o povo de Israel. Então, característica do povo de Deus. Primeira, um povo abençoado, porque Deus nos amou primeiro. Deus nos escolheu em Jesus Cristo. Em segundo lugar, versículo 21, não viu iniquidade em Israel, nem contemplou maldade em Jacó. O Senhor é com ele, e no meio dele se achou aclamação de um rei. Não viu iniquidade nesse povo maldito que foi o povo de Israel. Deus não vê iniquidade quando nós aceitamos Jesus Cristo como Salvador. A partir dali, fica na cruz de Jesus Cristo todo o nosso pecado, seja o pecado passado, como seja o pecado futuro que nós venhamos a cometer, porque Deus não vê mais da forma como Ele nos via anteriormente, antes de não ter a reconciliação com Jesus Cristo. Então nós temos essa oportunidade, irmãos,
de Deus nos amar e não ver iniquidade quando nós reconhecemos Ele como nosso Salvador. É diferente o relacionamento do homem salvo com o homem incrédulo. Mesmo ainda sendo pecador, tendo a carne pecaminosa, mas Deus vê a intenção do nosso coração, as nossas atitudes. Números 16, 21, apartai-vos do meio desta congregação e consumirei como num momento. Deus aqui disse para Moisés que ele iria exterminar o povo mais uma vez. Por quê? Porque foi o pecado do povo contra Deus, o pecado de Acã, Coré, Datã e Abirão, perdão. O pecado deles, Coré, Datã e Abirão. A terra se abriu e consumiu eles, mas mesmo assim, Moisés intercedeu junto a Deus. Deus não pode ver iniquidade, irmão. Nós precisamos confessá-la e abandoná-la, senão nós vamos sofrer consequências como sofreu até de perder a vida por causa do nosso pecado, da nossa iniquidade. Muitas pessoas ouvem o Evangelho e continuam vivendo em seus pecados, não aceitam que Deus um dia trará juízo sobre essas vidas por rejeitarem Jesus Cristo como Salvador. Continuam no seu engano. Se não confessar o pecado, a iniquidade vai permanecer na vida dessa pessoa. Deus não vai ver o sangue de Cristo ali porque não confessou, mas quando ela confessa o sangue de Cristo, Deus vê a pessoa de outra forma, porque se arrependeu do seu pecado. Toda iniquidade fica na cruz do nosso Salvador. Então essa é a mensagem que nós proclamamos, uma mensagem de amor, que o pecador é justificado em Cristo Jesus, sendo justificado gratuitamente pela sua graça, pela redenção que há em Cristo Jesus, Romanos 3, 24, Romanos 5, 1 e 2, sendo pois justificados pela fé, temos paz com Deus, por nosso Senhor Jesus Cristo, pelo qual também temos a entrada pela fé a esta graça na qual estamos firmes e nos gloriamos na esperança da glória de Deus. Então é só Jesus Cristo que cobre a iniquidade, que cobre o pecado do pecador. Porque Deus ama o pecador, mas não ama o seu pecado. Finzinho do versículo 21 do capítulo 23, o Senhor é com ele e no meio dele se ouve a aclamação de um rei. Deus está no meio do povo em que tem a presença do Senhor. Deus está no meio do povo atualmente que tem o rei Jesus Cristo como Salvador. Aquele que o povo de Israel rejeitou, mas que todo aquele que no presente tempo crer como Salvador, Deus está no meio dele. Do contrário, Deus não está no meio. Deus não está no meio dessa procissão. Por mais que eles clamem, Deus não está olhando para isso. Deus vira o rosto para esse tipo de comportamento. É a palavra de Deus que fala, não é eu que estou dizendo. E nós precisamos pregar essa verdade a essas pessoas. Sou contra afrontá-las, né? Mas nós precisamos mostrar a verdade para essas pessoas. Deus está no meio de um povo que aclama Ele como Senhor verdadeiro. Só Jesus Cristo traz essa condição. O povo é feliz, independente da circunstância, porque o seu rei venceu a morte no seu lugar, por esse povo. Atos 16, 23 a 25, uma ilustração sobre Deus estar no meio do seu povo. Havendo-lhes dado muitos açoites, os lançaram na prisão, mandando os carcereiros que o guardassem com segurança, o qual, tendo recebido tal ordem, os lançou no cárcere interior e lhes guardou os pés com tronco. Perto da meia-noite, Paulo e Silas oravam, cantando hinos a Deus, e os outros presos escutavam. Paulo e Silas sofrendo injustiça, porque estavam pregando o Evangelho. Foram presos, largados na escuridão, num calabouço, no meio de bandidos, mas eles, à meia-noite, cantavam hinos, louvavam a Deus, porque sabiam que sua iniquidade havia sido perdoada. E eles proclamavam para aqueles que eram iníquos a necessidade que tinham de salvação em Jesus Cristo, davam testemunho em quem eles criam, porque eram povo de Deus. Cantavam louvores. Que seja conosco, irmãos, aclamar o nosso Senhor, porque fui eu que fiz isso, no meio da dificuldade. Paulo e Silas estavam aqui, Deus é que colocou eles lá, para quê? Para eles serem uma bênção, para eles abençoarem aqueles outros.
E a palavra de Deus diz que o carcereiro, depois daquele terremoto, quis matar-se a si mesmo. E Paulo o impediu. E ele perguntou ao carcereiro, o que me é necessário para que eu seja salvo? E Paulo disse, crê no Senhor Jesus Cristo e será salvo, tu e a tua casa. Atos 16, 31. E ele foi salvo, por quê? Porque foi uma bênção esse homem Paulo e esse homem Silas. No meio da dificuldade, porque sabiam que Deus já havia perdoado o seu pecado e eles precisavam levar a mensagem. As pessoas olham para as nossas vidas em meio às dificuldades, irmãos. E é nessa hora que nós precisamos cantar hinos, exaltando ao nosso Deus. Porque é muito fácil cantar hino quando nós estamos aqui na igreja, sem problemas talvez. Mas em meio às dificuldades, sejam quais forem, nós precisamos dar glória a Deus. Reconhecer que a nossa iniquidade foi paga pelo nosso Salvador. E nós vivemos a palavra de Deus, porque confiamos nas promessas do Senhor, que somos passageiros por esse mundo. Então, característica do povo de Deus, um povo abençoado, porque Deus nos escolheu. Um povo justificado. Por quê? Porque Deus não vê iniquidade naquele que crê em Jesus Cristo como Salvador. E em terceiro lugar, versos 22 e 23 de Números 23. Deus os tirou do Egito, as suas forças são como as do boi selvagem. Pois contra Jacó não vale encantamento nem adivinhação contra Israel. Nesse tempo se dirá de Jacó e de Israel. Que coisas Deus tem realizado. Então o povo de Deus é um povo forte. E ele ali faz o comparativo, ele diz que tirou do Egito, as suas forças são como a de um boi selvagem. Compara a força do povo com a resistência de um boi que ara, um boi que faz o trabalho pesado. Esse é o povo de Deus, que leva as cargas. Um povo forte, um povo que não se deixa abalar pelas circunstâncias adversas. Muitas vezes pela fofoca, pela dissimulação de muitos crentes que estão no nosso meio e não são salvos em Cristo Jesus. Nós não devemos permitir isso, irmãos. A nossa força está no Senhor. Ele é a nossa rocha, Ele é a nossa fortaleza. Davi teve muitos valentes, destemidos, são arrolados lá em 1 Crônicas e 2 Samuel. Homens como Eleazar e Josebe Bazebete bramiram suas espadas e mataram de uma só vez 800 na batalha, fortes como o boi selvagem. Sansão, com uma queixada, matou 1000 dos filisteus, forte como um boi selvagem, porque estavam fazendo a obra para Deus, não para o homem, a despeito de ser pecador como nós, irmãos. E nós sabemos que o que fez Sansão, mas Deus ainda abençoou para que ele pudesse dar glória a Deus até a sua morte. Pastores, missionários usados por Deus, o povo de Deus precisa ser forte. Mesmo que o nosso exterior se corrompa pela idade, pelo envelhecimento, o interior precisa ser renovado dia a dia pela palavra de Deus. Ela é viva e eficaz para isso, para que nós possamos fortalecer o interior. O que vai ficar de nós, irmãos, porque o resto vai ficar por aqui. Agora o interior é que vai para a presença de Deus, e para isso nós precisamos ser fortes no dia em que o Senhor nos chamar. E ele fala lá no versículo 23 ainda, nem encantamento nem adivinhações valem contra Israel. Bruxaria, feitiçaria, batuque, macumba, poderes desse mundo não têm poder sobre o cristão. Mais uma vez, nós não temos que desafiar essas coisas, mas nós temos força do Espírito de Deus para sobrepor tudo isso, todas essas dificuldades. Nós somos chamados em amor em Cristo Jesus para fazer o bem para as pessoas. E essas pessoas relatadas nessas religiões buscam fazer o mal para os outros para ter benefício próprio aqui nesse mundo. Não se preocupe com a salvação das almas desses feitiços, dessas coisas que fazem contra o outrem, contra o próximo. Amarás o Senhor teu Deus de todo o coração, de toda a tua força e ao próximo como a ti mesmo. Eles não têm isso, porque eles não usam a Bíblia. E muitos crentes agem assim, irmãos. Têm o conhecimento do versículo e querem o mal do próximo. O ódio do coração é tão grande que cega o entendimento das pessoas. Não estou aqui dizendo se é salvo ou não é salvo,
mas tem atitude de não salvo, de perverso. Ao invés de se fortalecer no Senhor. Encantamento, nada tenebroso desse mundo pode afetar o crente que está firmado na palavra do Senhor, que vive a palavra do Senhor dia a dia. Filhinhos, sois de Deus e já os tende vencido, porque maior é o que está em vós do que está no mundo. 1 João 4,4. Por mais que Satanás brame ao nosso redor, como um leão, ele não tem poder, se nós estivermos firmados na palavra de Deus. Agora, se eu estiver firmado na minha carne, ele vai me derrubar facilmente. Eu vou ser um alvo fácil para Satanás. Mateus 16, 16 a 18, e Simão Pedro respondendo, disse, tu és o Cristo, filho do Deus vivo. E Jesus respondeu e disse-lhe, bem-aventurado és tu, Simão Bajonas, porque não foi carne e sangue que te revelou, mas meu Pai que está nos céus. Pois também eu te digo que és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela, contra a igreja. Então, se a igreja está com as portas abertas, porque a força do Senhor na vida de cada um de nós mantém essas portas abertas, sustentando esse ministério. Porque o crente tem que ser forte. Quantas e quantas igrejas fecharam? Pela falta de força dos crentes. Ah, mas a igreja não tinha dinheiro para pagar o aluguel. Por quê? Porque o crente era infiel. Vivia em casas apaneladas, como era o povo de Israel, preocupando com as coisas materiais para si, para mim, e para Deus nada. Deus não precisa de nada, irmãos. Mas o povo de Deus precisa manter-se unido para manter o ministério. E para manter o ministério, algo material também precisa ser disponibilizado para ser feita a obra do Senhor, para manter as portas abertas. Seja forte. Nada prevalecerá contra a obra de Deus, contra Deus, porque Ele luta conosco quando nós somos fortes, abençoados, justificados, fortes. É o povo de Deus, desde um dia em que recebemos a Jesus Cristo como Salvador. Para isso, cresça na graça e no entendimento de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, como Pedro fala lá no final de 2 Pedro. Se interesse pela obra de Deus. Não vale encantamento contra Jacó, nem adivinhação contra o povo de Deus. Em 1 João é nos dito que o maligno não tem poder sobre nós. Nada poderá contra a igreja, conforme lemos em Mateus 16. Porque maior é o que está em nós, Espírito de Deus, o Deus verdadeiro, do que está no mundo, o inimigo. Finalzinho do versículo 23 do capítulo 23, que coisas Deus tem feito. O que Deus tem feito comigo, irmão? O que Deus tem feito contigo para a obra dele? Com a força que eu tenho, que me coloco à disposição, que Deus tem me usado. Como Ele tem me usado? Quando Moisés se apresentou diante de Faraó e disse, Deus falou que eu tenho que tirar esse povo daqui e levar para o deserto, caminho de 3 dias para apresentar sacrifício, só ele, não esses deuses aqui do Egito. Faraó pressionou, mas Deus pressionou também. Então a pressão no crente, ela é dos dois lados. Deus, através da sua palavra, pelo Espírito, nos pressionando o coração para servirmos de forma valorosa, e o inimigo querendo com que nós desistamos disso, em meio a essas circunstâncias adversas. E nós é que precisamos escolher. Então o que Deus tem feito comigo e através de mim para a obra? Essa é a pergunta. Aquele que aceitar Jesus Cristo como Salvador, e nós vamos fazer o apelo no final, não pense que vai ter facilidades, vai ter dificuldade. No momento que professar Jesus Cristo como Salvador, Ele vai precisar ser o teu Senhor também. E para ser teu Senhor, tu vai ter que abdicar dessas coisas que hoje tu usa em proveito próprio, mas que são mundanas, que não vão agradar a Deus. É uma escolha. E para isso tu vai precisar se fortalecer aonde? Na palavra do Senhor. Então a salvação é o primeiro passo, depois o fortalecimento ele é diário. Vale para aquele que vai se converter, como vale para nós, crentes de muitos anos, que muitas vezes desfalecemos por não fortalecermos no Senhor. Não permita, irmão, que o meu pecado,
que o teu pecado afaste de Deus nos abençoar, de Deus nos usar para a sua glória. Atos 14, 27. E quando chegaram e reuniram a igreja, relataram quão grandes coisas Deus fizera por eles e como abrira a porta aos gentios e a porta da fé. Nós vamos contar as bênçãos logo mais. Que eu possa ter uma bênção, não material para dizer porque Deus me deu um carro, porque Deus me deu saúde, me deu isso. Não, uma bênção que Deus me usou para ser uma luz lá na minha família, lá na minha escola, em algum lugar, porque eu me fortaleço no Senhor. Eu estou preocupado com as bênçãos celestiais, as bênçãos eternas. O que Deus tem feito com a minha vida, com o meu testemunho, com a minha família, com a minha igreja, tem me usado? Ou eu só venho para me reunir com os irmãos, volto para minha casa e não mudo a minha vida? O povo de Deus é um povo abençoado, porque Deus o amou primeiro. O povo de Deus é um povo justificado, salvo. Deus não vê as nossas iniquidades. E o povo de Deus é um povo forte, porque busca na palavra e pelo Espírito se fortalecer e fazer a obra do Senhor. É uma realidade na minha vida? Isso é doutrina, irmão, irmã. Se não é uma realidade é porque não está usando a palavra de Deus. Está usando qualquer outro conceito, mas não a palavra do Senhor. Então, assim como os judeus, sendo o povo escolhido de Deus, falharam, nós lemos lá em Deuteronômio 7, 6, né? Deus os escolheu. Mas isso não era suficiente para eles serem salvos. Não era suficiente. Porque era necessário a fé. Hebreus 4, 3, Gálatas 3, 6, Tiago 2, 23. Pois que diz a Escritura, e creu Abraão em Deus, e isso lhe foi imputado como justiça. Então, de todo aquele povo, não só que morreu lá nos 40 anos no deserto, mas de todo o povo judeu, desde o momento do nascimento da nação lá com Abraão, depois Isaac e Jacó, até a chegada de Jesus Cristo, todo aquele povo era povo de Deus, mas só aquele que tinha fé no Deus verdadeiro. Senão era uma criatura que estava em meio ao povo de Deus. E assim é hoje. O povo de Deus é aquele que crê em Jesus Cristo como Salvador. Que Jesus Cristo veio dessa descendência de Abraão, Isaac e Jacó e veio a esse mundo para me dar vida e vida em abundância, porque Ele pagou na cruz o meu pecado. Ele me torna, então, parte do povo de Deus. O judaísmo, eu não sei se é do conhecimento dos irmãos, ele tem como conceito diferente dos fundamentos bíblicos cristãos em relação à salvação do pecado. O judaísmo não acredita que o homem, por sua natureza, seja mau diante de Deus. E, portanto, não ensina que o homem necessite ser salvo ou liberto da condenação eterna. Ah, mas eu vejo o judeu lá diante do muro das lamentações orando uma catequese. Ele não ora pedindo perdão dos seus pecados, se arrependendo que é pecador, porque ele não se julga pecador. Ele confessa até o pecado, mas ele não confessa que precisa de Jesus Cristo como Salvador. É diferente hoje das pessoas, porque o judeu acha que as suas boas obras, e por ser povo de Deus, escolhido por Abraão, Isaac e Jacó, isso é suficiente. E é assim hoje, irmãos. A religiosidade está levando as pessoas para o inferno, porque não professam Jesus Cristo como Salvador, porque eu sou bom, eu não mato, eu não faço, eu não estou preso, mas vai para o inferno, porque não crê em Jesus Cristo como Salvador. A tua iniquidade continua contigo. É duro, mas é a palavra de Deus que é pregada. E as igrejas não querem isso hoje, sabe por quê? Porque não junta multidões que vão atrás de uma estátua que não diz nada, porque engana as pessoas. E quando a verdade é pregada, dói nas pessoas. Eu disse que ia falar, vou falar. A minha mulher, ela não gosta da balança, sabe por quê? A balança diz a verdade em relação ao peso dela. O pecador não gosta da palavra de Deus porque diz a verdade em relação à sua condenação, ao seu pecado. E ele precisa se arrepender, e só Jesus Cristo traz essa salvação.
Essa é a mensagem que precisa ser pregada no púlpito. Não há outra mensagem, porque é engano. Qualquer outra coisa que seja dita, música, bênçãos materiais, tudo é mentira. O homem precisa de Jesus Cristo, precisa de arrependimento. E o judaísmo não ensina isso. Mas eles se julgam povo de Deus. E muitos crentes não pregam isso, não vivem isso. E se dizem povo de Deus. Não cabe a mim julgar. Mas cabe à palavra de Deus fazer a obra em cada coração. Porque ela tem poder para transformar aquilo que precisa ser feito. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém veio ao Pai senão por mim. Jesus Cristo fala isso. Em João 14,6, não há outro caminho, não há outra forma. E isso inclui o judeu, que rejeitou o Messias e continua rejeitando, inclui nós, gregos, né? Que não é o povo de Deus como eles dizem ser. Precisa de Jesus Cristo. Todo homem que crê em Jesus Cristo será salvo. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito. Para quem? Todo aquele que nele crê. Precisa crer. E era assim com o povo de Deus. Precisava crer em Deus. Precisa crer em Jesus Cristo hoje. Porque todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Romanos 3, 23. Porque o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus. Então só Jesus Cristo é que traz salvação. Então todos, irmãos, todo homem vive em razão da consequência do pecado de Adão e Eva, separado de Deus. Mas Jesus Cristo é a salvação para todo aquele. E em nenhum outro há salvação, porque debaixo dos céus não há nenhum outro nome dado entre os homens pelo qual o que importa que sejamos salvos. 4:12 de Atos. Não é Maria, não é o padre, não é o pastor, não é o presbítero, não é o diácono que vai trazer salvação. É só Jesus Cristo. Não há nenhum outro nome que não seja Jesus Cristo, porque não há diferença entre judeu e grego, porque um é o Senhor, o mesmo de todos, rico para com todos os que o invocam. Romanos 10:12. Se com a tua boca confessares que Jesus Cristo é o Filho de Deus, em teu coração creres que Deus o ressuscitou dos mortos, será salvo. Porque com a boca se faz a confissão e com o coração se crê para a vida eterna. Então essa é a palavra de Deus, essa é a mensagem. Israel não escolheu isso. E muitos hoje, ouvindo a palavra de Deus, não escolhem. Mas Deus dá o livre-arbítrio ao homem, dá a liberdade de cada um fazer a decisão. No presente tempo, 1 Pedro 2,9, vós sois geração eleita, sacerdócio real, a nação santa, o povo adquirido, por quê? Pelo sangue de Cristo, para que anuncieis a virtude daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Então, irmãos, é uma responsabilidade para a igreja, no tempo da graça, de pregar o Evangelho, porque Deus nos escolheu para que nós cumpramos o ide por todo mundo e pregai o Evangelho. 28:19 de Mateus, o povo escolhido, não é o anjo, não é o incrédulo, é o povo de Deus que leva a palavra de Deus. Deus tem te abençoado? Tem sido feliz como parte do povo de Deus? Tem sofrido? Tem passado por dificuldade? Tem trazido glória a Deus em meio a tudo isso? Ou tem desistido? São perguntas e respostas que cada um deve fazer. Paulo e Silas se alegravam sofrendo pelo Evangelho, sofrendo por pregar Jesus Cristo. Eles se alegravam. Que possa ser o nosso desejo, irmãos, de levar a verdade, porque nós vivemos, nós temos experiência dia a dia, não só da letra, mas porque eu vivo a palavra de Deus, porque eu quero ser uma bênção. Que nós possamos, então, ser a luz nesse mundo, o sal nessa terra, por pertencermos ao povo de Deus e entendermos a nossa responsabilidade de levarmos a mensagem a todo aquele que ainda não tem Jesus Cristo como Salvador, que só Ele pode perdoar pecado. E aquele que talvez esteja nos assistindo pela rede social, ou vai nos assistir futuramente, ou está presente e não tem Jesus Cristo como Salvador, andando hoje fora da palavra de Deus, fora dos propósitos, meu apelo é que tu possa refletir sobre a tua vida. Nos procure, nós podemos te mostrar depois como tu pode crer
nesse Salvador, se reconciliar com Jesus Cristo, que é o único caminho para o Deus Todo-Poderoso, e aceitá-lo como Salvador. E aí, assim, fazer parte do povo de Deus, deixar de ser uma criatura de Deus, mas ser parte integrante do povo de Deus. Como disse, passar por dificuldades, viver provas, mas glorificar a Deus porque Deus te salvou da vida de pecados. Amém?